Nada de mais ninguém aqui na sala. Muito bem. E agora eu vou começar a projeção. Assim que a tela aparecer, por favor, alguém me avise se vocês estão visualizando. Apareceu. Apareceu, beleza. Vamos lá. Então, nós vamos começar aqui com a parte da biologia celular, propriamente dita. Então, nós vamos ter agora duas etapas. Nós vamos falar da estrutura da célula, o que existe dentro da célula, e, posteriormente, a gente já vai falar sobre a parte de divisão celular, né? Como que a célula se organiza, como é que ela se prepara para se dividir e gerar novas células, tá? Então, esse é o foco das nossas aulas a partir de hoje. Peço para vocês que tiverem alguma dúvida, anotem as dúvidas, que ao término da apresentação eu vou responder aos questionamentos, certinho? Muito bem, gente, a célula, como a gente já falou, é a estrutura, né, que vai dar toda a organização do organismo, né, ela é responsável pelas funções morfológicas, ou seja, vai dar a forma para o organismo e também para as funções que ocorrem dentro do organismo. Então, todos os mecanismos bioquímicos que nós vimos anteriormente ocorrem no interior da célula. Então, por isso que a gente fala que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. Tá? Então, essa morfofisiologia ela vai estudar exatamente como que funciona os macro e microestruturas celulares e a sua própria composição. A gente já tinha mostrado isso aqui, eu acho que na aula passada a gente falou isso, sobre a organização da célula. As células possuem informações que são herdáveis, que é o DNA contido dentro do núcleo, né? E existem dois tipos básicos de células, células procariontes e células eucariontes. As procariontes são células simples, que não possuem o material genético fica espalhado no citoplasma, e essas células não têm organelas. Tá? Então, essa é uma característica das células procariontes, elas são células simples, são representadas pelas bactérias e pelas cianobactérias, ou algas azuis, antigamente chamadas. E as células eucariotas são células complexas. O material genético está dentro do núcleo, separado por uma membrana nuclear, e dentro dessa célula tem várias estruturas de organelas. As células foram descobertas pelo inglês Robert Hooke, tá? Isso ainda lá no século 17, e ele observou, através da cortiça, que existiam pequenas estruturas, e essas estruturas separadas ele chamou de célula, mais tarde passou a ser reconhecidas como células. E aqui, no caso, vocês estão observando uma estrutura de um tecido vegetal, por isso essa delimitação, porque a célula vegetal, além da membrana que reveste a célula, tem uma estrutura rígida chamada parede celular. Tá? Para a gente observar essas estruturas, a gente precisa do microscópio. Como eu disse na aula passada, isso aqui é interessante a gente fazer ao vivo, né, no laboratório. Então, logo a gente vai ter a oportunidade de fazer isso no laboratório. Esperamos que bem em breve a gente possa fazer isso. Então, tudo que a gente não pôde realizar presencialmente, a partir do momento que a gente voltar nos nossos encontros presenciais, a gente vai tentar otimizar isso no laboratório, para vocês terem essa vivência, tá? Então, o microscópio, esse foi o primeiro microscópio criado por Robert Hooke, que usava uma vela para gerar iluminação e fazer a ampliação dos objetos, e um tubo com uma lente de aumento. Depois o microscópio foi se sofisticando. Hoje o microscópio óptico tem esse formato, tem essa estrutura, que ele chega a aumentar até 2.000 vezes. Nós temos no nosso laboratório microscópios que aumentam 1.000 vezes, e esse aqui é um microscópio eletrônico que chega a aumentar 100 milhões de vezes, então ele é muito mais potente. As imagens que a gente observa no microscópio eletrônico são projetadas numa tela de computador onde são feitos registros. Tá? Então, aqui a gente consegue observar muito bem as estruturas da célula. Então, aqui é um microscópio, e
como a gente falou, existem alguns organismos que são formados por uma única célula, como as bactérias, as algas e protozoários, que são organismos, uma célula funciona como um organismo pronto, integral. Tá? E existem os organismos multicelulares ou pluricelulares, como as plantas e os animais. Tá? As células, como a gente mostrou também, têm formas diversificadas de acordo com a sua estrutura e principalmente a sua funcionalidade. Aqui tem um detalhe muito importante, né? As nossas células, apesar do núcleo dessas células conterem todas as informações para gerar um outro indivíduo como um todo, apenas algumas partes desse DNA passam a ter uma função efetiva. Por isso, essas células vão ter características, formas diferentes, vão exercer funções diferentes dentro do organismo. Então, o corpo, à medida que a gente vai se formando, no início, nós somos uma única célula. Essa célula a gente chama de célula totipotente. O que é isso? É uma célula que pode gerar qualquer outro tipo celular. Ela não tem uma forma definida ainda. Por isso que essas células a gente chama de célula tronco, célula que pode originar outros tipos celulares, porque elas ainda não definiram qual é a função que vão exercer. À medida que elas vão se dividindo, elas vão se especializando. É como nós também, entramos na escola, a gente pode se tornar qualquer tipo de profissional. À medida que o tempo passa, a gente vai buscando algumas especializações. Então, alguns vão para a área de medicina, outros vão para a área de biologia, de química, engenharia, matemática, enfermagem. Então, a gente vai buscando essas nossas especializações. Porém, todos os nossos, todas as pessoas têm as mesmas características, só que eles passaram a exercer funções específicas. Assim são nossas células. Tá? Então, elas vão ter características diferenciadas à medida que elas vão amadurecendo. E aí elas vão gerar os tecidos, formar os órgãos vão organizar-se em sistemas até chegar na forma de organismo. Tá? As células procariontes, como a gente havia falado, elas são bem simples, como as bactérias, só tem um material genético espalhado no citoplasma, alguns ribossomos aqui dentro desse citoplasma e os plasmídios. Tá? Então, aqui temos essa caracterização de uma célula procarionte. É importante lembrar, né, que aqui nesse caso, essas estruturas que aparecem aqui em azul, na bactéria são chamadas de fímbrias ou fibrilas, tá? Essas fímbrias, elas funcionam como uma cola. Elas vão ajudar a aderir à bactéria em algum tecido. Lembrando, os vírus entram na célula para poder se reproduzir, porque ele não tem nenhuma estrutura que permita que ele faça isso sozinho. Então, ele usa as ferramentas da célula. Já as bactérias já conseguem se reproduzir sozinhas, elas não têm que entrar numa célula para se reproduzir. Basta que elas fiquem aderidas, coladas ali na parede, já é o suficiente para elas desempenharem suas funções. Tá? Então, ela não precisa realizar isso dentro de uma outra célula, porque ela já é uma célula completa e ela consegue fazer essas funções sozinhas. Então, essa é uma característica das células procariontes, como as bactérias. O DNA da bactéria, juntamente com essas proteínas chamadas de histonas, vão formar o nucleossoma, que vai ter, então, a função de regulação desses genes, que vão passar essas características para outras células. Tá? Então, essa é uma característica da célula procariota. Já a célula eucariota, ela já possui muitas organelas, que é o que nós vamos discutir hoje. Tem várias organelas, elas são muito mais complexas, possuem um núcleo organizado e possui também uma membrana que envolve o material genético. A célula eucariota, como vocês vão ver aqui eu estou mostrando uma célula animal. Existem dois grupos de células distintos nas células eucariotas, a célula eucariota animal e a célula eucariota vegetal. Tá? Então, elas têm algumas características que diferem umas das outras. Mas notem que elas têm uma membrana que envolve a célula como um todo, que vai protegê-la, tá? Só um minutinho. E aqui nós vamos ter uma outra característica importante nessas células. Elas têm
uma série de estruturas, né, que são as organelas aqui presentes. Essas organelas vão cada uma desempenhar uma função como se elas fossem um órgão dentro dessa célula. Então, imaginando a célula como um organismo, a gente poderia dizer que cada uma dessas organelas que aparecem aqui funcionam como órgãos que vão exercer funções específicas para manter a vitalidade, a funcionalidade dessa célula. Então, aqui, se eu for traduzir isso aqui para um organismo, tentar transferir essas informações para um organismo, eu diria que o núcleo contendo as informações genéticas, que é responsável pela regulação, reprodução, todas as funções do organismo, eu diria que é o cérebro. Tá? É como se fosse o cérebro da célula. Aqui estão todas as informações que vão determinar como cada organela dessa vai desempenhar a sua função. O sistema de retículo endoplasmático liso e rugoso, eu diria que seria o nosso trato digestório, tá? É onde as partículas, os nutrientes entram e ali dentro elas são convertidas em partículas importantes para o funcionamento do corpo. É aqui que vão ser geradas as proteínas, vão ser gerados os lipídios, os carboidratos de grande porte, para permitir a nutrição dessa célula. Tá? Então, todas as características vão ocorrer dentro desse sistema. Existe também um armazém, um depósito, que vão armazenar essas partículas para serem utilizadas quando a gente precisar. É como se fossem vesículas de células adiposas, né? Que é um armazenamento de nutrientes para o meu organismo, onde as gorduras vão ser organizadas, vão ser depositadas, e a gente vai utilizar quando precisar. Assim é o complexo de Golgi. Ele recebe esses nutrientes, esses alimentos prontos, guardam nesse depósito e na hora que precisa eles vão soltando em quantidades ideais. Aqui eu também poderia até comparar o complexo de Golgi com o pâncreas, porque o pâncreas recebe algumas substâncias, como a insulina, como o suco pancreático, e à medida que o organismo necessita, quando a gente consome algum alimento, ela vai liberando insulina no sangue, vai liberando suco pancreático no intestino para ajudar na digestão dos nutrientes e transportar a glicose, o açúcar, para todas as partes do nosso corpo. Assim, o complexo de Golgi funciona. Tá? Então, ele funciona como um armazém que vai desempenhar essas funções. Aqui nós temos um pulmão, que é a mitocôndria, responsável pela respiração da célula, e aqui no caso ela também funciona como uma fornalha, como digamos assim, um gerador de energia, porque é aqui que vai se produzir a nossa principal fonte de energia, o ATP, depois eu vou explicar para vocês. Os centríolos vão ajudar na divisão da célula, na reprodução celular, e aqui nós temos uma série de outras estruturas, como citoesqueleto, microfilamentos, que vão ajudar a formar o sistema esquelético e muscular dessa célula, para que ela possa desempenhar as suas funções. Então, aqui são algumas dessas estruturas, tá? Então, vamos lá. A célula eucariota, o DNA está contido dentro do núcleo, né, separado por uma membrana nuclear, possui uma variedade de organelas, como mitocôndrias, retículo, complexo de Golgi, citoesqueleto e outras. Tá? Ela é formada basicamente por 3 partes: membrana, citoplasma e núcleo. As organelas vão estar no citoplasma, espalhadas dentro de um líquido que nós chamamos de hialoplasma. Tá? O hialoplasma é como se fosse uma água com nutrientes. Então, essa água com nutrientes que está dentro dessa célula, entre a membrana celular e a membrana do núcleo, ali dentro vão estar dispersas as organelas para desempenhar as suas respectivas funções dentro da célula. Como a gente comentou na semana passada, a gente iniciou esse processo, a membrana citoplasmática ela tem uma função importantíssima de envolver a célula, proteger a célula e também selecionar o que deve entrar ou sair da célula. Ela é semipermeável. Essa membrana ela é encontrada em todas as células,
tá? E é semelhante, a sua forma é semelhante em todos os organismos. Já a parede celular é uma estrutura rígida que está além da membrana, fora da membrana, protegendo essa membrana de certa forma, e está presente apenas nas bactérias, nos protozoários, alguns protozoários, nos fungos e nos vegetais. Os organismos animais não possuem nas suas células parede celular, apenas a membrana. A gente vai ver isso mais adiante. Então veja como é interessante essa estrutura da membrana, né? A membrana é uma estrutura semipermeável, ela é formada de lipídios, duas camadas de lipídios e proteínas. Como eu até comentei com vocês, essa proteína ela funciona como um canal de circulação de nutrientes dentro da célula, passando as substâncias de um meio extracelular para o meio intracelular. Certo? Então, esse é o principal detalhe com relação à membrana. Então, essa membrana, ela é delgada, ela é elástica, envolve todas as células, ela reveste e separa do meio externo, realizando a contenção do citoplasma, protege as organelas, controlando as entrada e saída de substâncias dentro da célula. Então, aqui a gente vai verificar que a membrana exerce função de proteção, permeabilidade seletiva, ela é composta, a sua composição é de lipídios e proteínas, e a sua função principal, né, as suas propriedades, na realidade, as suas propriedades é que ela tem elasticidade, ela se distende, e ela também pode se regenerar. Aqui está a estrutura da membrana. Bem, aqui foi onde nós paramos na aula passada, e a gente vai aprofundar um pouquinho nesse conhecimento. A membrana tem, além dos lipídios e proteínas, uma estrutura chamada glicocálix, essas estruturas aqui esverdeadas. Cada célula, dependendo do tecido do nosso corpo, vai ter um glicocálix diferenciado. Essa estrutura é uma molécula química, né? E como eu já acabei de falar, ela tem formas diferenciadas, e isso é importante quando ocorre a invasão, a entrada de algumas substâncias no nosso corpo, um vírus, uma bactéria, um protozoário, as células desses organismos também possuem na sua estrutura alguns marcadores moleculares, alguns glicocálix. E esses glicocálix, eles têm afinidade molecular, afinidade química com outros glicocálix. Por isso que determinadas bactérias vão atacar grupos de células específicos, tecidos específicos e não qualquer tipo celular. Tá? Por quê? Porque elas têm afinidade química por essas estruturas. Então, basicamente, a gente tem que entender que o glicocálix é um marcador da célula, e aqui é interessante a gente, para quem for trabalhar, por exemplo, na área da farmácia, na produção de bioquímica, por exemplo, né, entender como é que funcionam os medicamentos. Os medicamentos, as drogas que a gente utiliza, quando a gente ingere esses medicamentos, então ele vai para o nosso trato digestório, é fragmentado, cai na corrente sanguínea. Quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai em busca dessas estruturas, desses glicocálix. Então, tem drogas que vão atuar especificamente em células do sistema nervoso central. Por quê? Porque existem marcadores moleculares que essa composição química, essa droga tem afinidade, e ali ela vai exercer a sua função. Então, por isso que o estudo desses marcadores é tão importante. Hoje existem áreas da biologia, da medicina, que estudam especificamente esses glicocálix em células tumorais. Lembra quando a gente comentou sobre o câncer? As células tumorais também apresentam esses glicocálix, esses marcadores. E esses marcadores a gente precisa identificá-los. Para quê? Para que a gente utilize drogas cada vez mais específicas, tá? Lembrando que a célula tumoral é uma célula. Como ela é uma célula, tem muita coisa em comum entre elas. Então, a gente precisa buscar algo que seja específico daquela célula para a gente destruir só a célula tumoral, preservando assim as outras células do nosso corpo. Tá? Então, a estrutura bioquímica que eu vou passar rapidamente, ela é formada de lipídios e proteínas, tem essa barreira seletiva, e aqui mostrando mais uma vez como que é a sua forma, como é que ela funciona.
Tá? Então, essa estrutura foi descoberta inicialmente pelo Singo e Nicholson em 1972, que eles chamaram de modelo do mosaico fluido, exatamente porque esses lipídios eles estão soltos. Tá? Por isso a membrana tem elasticidade, esses lipídios se distendem, né? Então, isso é importante para essa estrutura. Aqui eu não vou entrar muito em detalhe, o glicocálix a gente já explicou como é que é a importância dessas estruturas como marcadores das células. Vamos agora, então, discutir um pouquinho sobre as demais organelas. Tá? Então, a membrana, ela faz determinados grupos de transporte, passivo, ativo. No transporte passivo, ele não vai gastar energia. No transporte ativo, vai ter gasto de energia, que é quando uma substância passa de um meio menos concentrado, onde ela está em pequena quantidade, para o meio onde ela está em maior quantidade. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de mais substância numa parte da célula do que em outra. Então, o próprio organismo, as células, desempenham uma função gastando energia para manter sempre aquele nível elevado de substância na área que ela necessita. Tá? E a quantidade, ela está relacionada ao transporte de grandes moléculas dentro do nosso corpo. Tá? Então, essa é a característica. Existem, dentro desse mecanismo de transporte através da membrana, nós vamos ter o transporte passivo e o transporte ativo. O transporte passivo não gasta energia, é a passagem de substâncias sólidas na difusão, do meio mais concentrado para o menos concentrado, a osmose, que é a passagem de água do meio onde tem mais água para onde tem menos água, tá? Então o organismo ele vai absorvendo essa água, e a difusão facilitada, que é quando passa uma substância do meio mais concentrado para o menos concentrado, através de uma proteína, tá? De um canal que vai permitir a entrada dessa substância, por ela ser uma molécula maior. Mas também existem os transportes ativos, que gasta energia, gasta ATP, como o exemplo, a bomba de sódio e potássio. A nossa membrana tem uma grande concentração de sódio fora da célula e uma grande quantidade de potássio dentro da célula. A gente precisa manter os níveis dessas duas moléculas, desses dois, desses dois minerais, nesse nível. Mais sódio fora, mais potássio dentro da célula. Para que isso? Para gerar um potencial energético ali, para permitir o impulso elétrico, a passagem do impulso elétrico. Tá? Então, por isso, a gente gasta energia mantendo sempre esses níveis elevados de sódio fora e potássio dentro da célula. E também a célula pode sofrer dobramentos da membrana para englobar partículas maiores, que é o que a gente chama de endocitose, ou fagocitose, pinocitose. Fagocitose é englobar partículas sólidas, pinocitose, englobar partículas líquidas. E quando aquilo que não serve para a célula é jogado fora, a gente chama de exocitose. Tá? Então, é jogar para fora aquilo que não presta. Seria a excreção da célula, ou também chamado de plasmocitose. Tá? Então, existem aqui os mecanismos, como a gente falou, de fusão simples, passagem de substância sólida de um meio mais concentrado para o menos concentrado. Nós vamos ter aqui, ó, mostrando o exemplo, né? Aqui colocando uma membrana semipermeável. Então, a substância que tiver maior quantidade aqui vai passar para esse lado, que tem menos, e vice-versa. Aqui, no caso, as bolinhas vermelhas estão mais concentradas desse lado que desse. Então, elas vão passar através da membrana para cá, para equalizar, para equilibrar esses níveis de concentração de uma substância para outra. Aqui a bolinha vermelha é a sacarose e o azul aqui representado é o açúcar. Então, notem que, nesse caso, cadê, gente, a figura? Aqui, observem que no resultado, está muito sensível meu mouse aqui. No resultado, você vai ver que a concentração de açúcar desse lado está igual a desse lado aqui. Então, a membrana permitiu essa passagem.
Tá? Aqui, outro mecanismo importante, ó, difusão simples, veja que tem muito mais substância aqui no caso é o oxigênio, ó, ele vai passar do meio onde ele está em maior quantidade para onde ele está em menor quantidade, tá certo? O mesmo vai acontecer com o gás carbônico, gerou mais gás carbônico, ele vai passar de onde ele está em maior concentração para onde está em menor concentração. A difusão facilitada a passagem de substâncias sólidas, como proteínas, do meio mais concentrado para o menos concentrado, através de uma proteína. Então, aqui a gente tem uma proteína de carreamento que vai ajudar a passagem dessa substância do meio extracelular para o meio intracelular. Isso é difusão facilitada. Também não gasta energia. Aqui mais um exemplo da difusão facilitada, e existem outros mecanismos importantes que a gente vai estar discutindo aqui, ó. Nesse caso, a proteína que está presente na membrana plasmática, ela tem uma forma específica que vai receber uma partícula, no caso aqui, o açúcar, a glicose. A glicose se adere a essa proteína e depois, então, essa proteína joga a glicose, transloca ela para dentro da célula. Então, ela é jogada lá no interior da célula, tá certo? Então, aqui está mostrando, ó, um exemplo de como a difusão facilitada funciona. Então, ela pega a proteína, a substância no meio e joga para o outro. Pega de um lado, joga do outro, tá certo? Então, essa é uma característica da difusão facilitada. Então, temos aqui esse detalhe. Aqui mais um exemplo, né, só para vocês entenderem. E aqui vocês vão ver, só mostrando mais alguns detalhes do meio hipertônico, mais concentrado para o menos concentrado, isotônico, quando eles têm as mesmas concentrações, e hipotônica, mais solvente, mais líquido do que solução de substâncias sólidas. Aqui é um termo interessante, ó, que vocês provavelmente já ouviram falar, solução isotônica. A gente, às vezes, compra em supermercados, né, aqueles isotônicos, né? O que seria um isotônico? É uma solução constituída de água e minerais, açúcares, glicose e sais minerais, sódio, potássio, tá? Na concentração igual a que existe dentro do nosso corpo. Então, essa solução isotônica serve para equilibrar os níveis desses solutos dentro do nosso organismo. Isso é muito utilizado principalmente por praticante de atividade física, tá? Porque durante a atividade a gente gasta energia, a gente perde água, a gente perde sais minerais pela transpiração, e a solução isotônica, então, ela vai reequilibrar essas soluções dentro do nosso organismo, tá? Então, aqui mostrando como é que funciona isso. Tá? Então, as soluções, elas, no primeiro momento, elas, como é que fala? Oh, gente, cadê? Volta. Então, aqui. Esse mouse está péssimo. Aqui. Então, veja que aqui as concentrações tentam se igualar até equilibrar novamente, tá vendo? Então, essa é uma característica dela. A osmose já é a passagem de líquido, de um meio onde tem mais líquido para onde tem menos líquido, tá? Então, é só passagem de água, essa é a grande diferença. Então, ele vai buscar equilibrar os níveis desses elementos. Quando a gente passa por um problema de saúde, né, e chega no hospital desidratado, significa que a gente está com pouca concentração de líquido dentro das células. Com pouca quantidade de água nas células, diminui as reações químicas. Lembra quando a gente falou dos minerais, que a água, ela é a principal substância que ajuda a permitir as reações químicas. Então, quando você perde água, as suas funções também ficam prejudicadas. Por isso, no hospital, imediatamente os médicos colocam um soro para reidratar o paciente antes de entrar com a medicação. Tá? Então, aqui, mostrando o que a gente vai fazer. A água tem que passar do meio mais concentrado para o meio menos, onde tem mais água, para onde tem menos água. Então, aqui, ela vai passar através da membrana, permitindo, assim, o equilíbrio. Veja que aqui, ó, eu tinha menos água aqui, mais água de cá. Então, essas águas, elas tendem a se equilibrar.
tá certo? Então, esse é um detalhe importante. E quando você tem mais soluto de um lado, mais, imagina que eu tenho mais açúcar, o que vai acontecer? Através dessa osmose, a água que está do lado de cá acaba passando para o lado de lá. Por isso que aqui aumentou o nível de água. Aumentou o nível de água aqui e diminuiu o nível de água de cá. Porque aqui eu tinha muito mais soluto. Soluto, os sais minerais, os açúcares, eles acabam puxando a água. Tá? Por isso que quando a pessoa tem problema de pressão alta, ela tem que diminuir os níveis de sal. Tá? Não pode comer sal, porque o excesso de sal vai para dentro do vaso sanguíneo e ele vai puxar a água para dentro do vaso. Então, quanto mais água no vaso sanguíneo, a pressão arterial aumenta. Tá? Então, sofre uma pressão maior nos vasos, e isso pode levar ao rompimento desses vasos, que geram um AVC, geram um aneurisma, né, formação de um coágulo, não é um coágulo, ele forma uma dilatação dos vasos sanguíneos, tá, que pode levar até a morte. Então, aqui mostrando mais uma vez os exemplos da osmose propriamente dito. Tá? Então, estamos terminando aqui essa primeira etapa da membrana. Então, tudo isso que a gente está falando está relacionado à membrana celular. Então, nós vamos ter todas essas funções para ela. Então, aqui, quando a hemácia, que é um glóbulo vermelho no meio de água. Quando ele está no meio isotônico, a hemácia, a entrada de água na hemácia é igual à saída de água. Então, mantém a célula estável. Se você coloca essa hemácia numa solução salina, com muito sal mineral, o que vai acontecer? A hemácia vai perder água para o meio. Então, a água vai sair da hemácia e vai para a solução. Tá? Então, isso pode levar até a destruição dessa hemácia. Ela vai murchar e pode até romper. Pode ser destruída. E também no meio hipotônico, quando a concentração aqui é muita água e aqui dentro tem muitos minerais dentro da hemácia, ele vai puxar a água para dentro da célula, e isso pode levar à ruptura dessa célula, que a gente chama de hemólise. Lise significa quebra, hemo significa hemácia, então é a quebra da hemácia, a destruição dessa hemácia. Então, por isso, a gente tem que ter bastante cuidado em manter os nossos níveis de minerais de forma isotônica, para manter a função equilibrada das nossas células. Tá? Então, aqui mostrando mais uma vez a hemólise, e o mesmo pode acontecer com a célula vegetal. Tá? Então, aqui eu tenho uma célula flácida, uma célula que ingeriu muito líquido, então ela está inchada, túrgida, e aqui ela perdeu líquido. Veja que a membrana aqui até descolou da parede celular. Tá? Então, ela sofreu isso, e aqui ela está murchinha, ó, ela já perdeu água. Aqui ela está normal, tá certo? Então, essa é uma característica na célula vegetal. E, por último, nós temos o transporte ativo, né? Hoje a gente vai falar até aqui. O transporte ativo, ele vai passar substâncias de um gradiente de concentração menor para o gradiente maior. Para isso, ele vai gastar energia, é o que nós chamamos de gasto de ATP. Tá? Então, ele vai consumir energia, como é o caso da bomba de sódio e potássio, a bomba de cálcio, né, que ajuda na contração muscular. Ela também passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, para manter as funções ocorrendo naturalmente. Aqui um exemplo, ó, mostrando, aqui eu tenho o sódio representado em vermelho e o hidrogênio representado de roxo. Veja que aí o sódio constantemente está sendo bombeado, né? Veja aqui, ó, você está jogando o hidrogênio para fora, tendo menos hidrogênio dentro da célula e jogando para fora. Tá vendo como é que é? Mantendo sempre esses níveis distintos. Eu tenho mais sódio aqui fora da célula e menos sódio dentro da célula. Então, essa é uma característica importante. Tá? Então, esses são alguns detalhes que a gente vai observar. Notem, pessoal, que aqui na representação, você tem sempre uma proteína que vai ajudar a manter esses níveis. Tá? Mantendo mais potássio aqui representado em roxo e mais sódio do lado de fora. O tempo inteiro ele vai estar fazendo isso. E para realizar essa função, ele gasta energia.
tá? Então, ele vai gastar energia para desempenhar essa função. Aqui mostrando como que se dá esse processo da bomba de sódio e potássio, e aí mais um exemplo de como que isso acontece, ó. Lembra? Olha aqui, o ATP está representado pelo verde, ó, que é a energia. Ó. O ATP vai entrar aqui na proteína, libera energia, e aí a proteína gira. A proteína vai desempenhar a sua função. Tá? Então, esses são os níveis que a gente vai encontrar. Tá? Aqui mostrando mais uma vez o transporte ativo, né? E é óbvio que também existe o transporte em bloco, que é a entrada de substâncias dentro da célula, por dobramentos da membrana. Tá? Vocês vão ver como é que acontece isso. Então, quando a partícula é grande, são grandes moléculas, ela vai permitir um dobramento da membrana para englobar essas partículas. Quando for sólido, é por fagocitose, quando for líquido, é pinocitose. O que não serve da célula a gente chama de exocitose, que é a eliminação daquilo que não vai servir, que é também chamado de plasmocitose, né? Liberando então todos aqueles resíduos que a célula não precisa mais. Vai para o sangue joga isso lá nos rins, os rins filtram e eliminam do corpo através da urina. É assim que funciona para o nosso organismo. Tá? Então, aqui mostrando um exemplo de fagocitose. Eu tenho uma partícula sólida, a membrana vai se dobrando, vai englobando aquela partícula, esses dobramentos a gente chama de pseudópodes, englobou a partícula e aí então ela começa a fazer a digestão. Como que ela vai digerir essa substância? Através de enzimas que estão armazenadas em uma outra organela chamada lisossomo. E aí então os lisossomos vão desempenhar essa função. Tá? Na pinocitose, é partícula líquida, são partículas menores. Então, aqui a partícula líquida ó, vai gerar um canal, um dobramento da membrana. Essa partícula líquida vai ser ingerida, igualzinho à fagocitose, só que a única diferença é que aqui é uma partícula líquida. Tá? Então, aqui mostrando mais uma vez, ó, uma fagocitose e uma pinocitose. E a plasmocitose, que é aquilo que já não serve mais da célula, vai gerar um vacúolo, que a gente chama de vacúolo residual. Esse vacúolo vai chegar bem próximo da membrana, e daí então ele joga esses resíduos para fora da célula. Tá? Isso então é o que nós chamamos de plasmocitose. Beleza? Fechamos aqui essa etapa, ó, mostrando como que se dá o mecanismo até a eliminação das estruturas da célula. Certinho? Muito bem, fechamos essa parte. Bem, na próxima aula a gente vai entrar em detalhes sobre outras estruturas da célula. Então hoje eu quero parar por aqui para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, certo? Eu vou parar a apresentação e vou parar a gravação para a gente poder começar